Graça e paz, igreja. Amém, queridos? Meus amados, nós temos, nesse mês de outubro, temos dedicado aqui os nossos momentos de culto para meditar na palavra do Senhor, no tema escatologia. Então, eu hoje vou falar sobre o tema, mas não quero frustrar aqueles que possam ter alguma expectativa que a gente vai falar sobre pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, pré-tribulacionismo e essas outras questões relacionadas às últimas coisas, à doutrina das últimas coisas. Convido você a ir lá no nosso canal do YouTube, o nosso canal Igreja IPC, IP Catolé. Enfim, você procura lá IP Catolé e você chega lá, você tem lá playlist. O André fez um trabalho de organizar os sermões que nós pregamos aqui por tema. Então você procura lá a playlist de Apocalipse, aí você vai ver as aulas de escola bíblica dominical que nós demos aqui, pastor Flauber, pastor Éricon e eu, o próprio André também, acho que deu alguma aula, foi? Então você vai lá e vai ter, faz um propósito de ficar ouvindo isso aí, essas aulas, e talvez você tire algumas dúvidas. Se você não tirar, o pastor Flauber, o pastor Érico e o seminarista estão aqui. Inclusive tem dias de clínica aqui, né? Tem dias de gabinete aqui para tirar sua dúvida, para você vir e passar aí uma tarde conversando com eles sobre o milênio e sobre a grande tribulação. Mas, diante da minha limitada competência sobre o tema, eu queria compartilhar um texto que fala um pouco sobre a nossa atitude em relação ao dia do Senhor, às últimas coisas, algumas coisas que nós devemos lembrar e algumas coisas que nós devemos fazer. Um texto bem prático que nos ensina o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. Todos acharam, amém? Nem todos, mas vamos ler. Os irmãos acompanham, eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão em uníssono os versículos pares. Capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Diz assim o texto da palavra sagrada do Senhor. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Vos recordeis das palavras que anteriormente foram santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. É perecer o mundo daquele tempo. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não deveis esquecer
retardo, Senhor. Não retarde, Senhor, a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando a apressando a vida de Deus, por causa do qual incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a destruição. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. A Ele seja a glória. Oremos. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, por estarmos aqui nesse lugar que nós, ó Deus, temos consagrado e separado para proclamar, Senhor, a Tua palavra, para adorar o Teu nome, para declarar, Senhor, acima de qualquer outra verdade, acima de qualquer outra circunstância, acima de qualquer outra influência, e que o Senhor é Deus, e o Senhor criou todas as coisas, virá julgar o mundo, e nesse dia de juízo em que o Senhor virá julgar, o Senhor também trará consigo novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ó Deus, porque a Ti pertence toda a honra, e toda a glória e todo o louvor. É por isso que estamos aqui, Senhor. Te louvamos por esse dia que separamos para lembrar das Tuas verdades, para santificarmos ao Senhor de algum modo, Senhor, imperfeito, ó Deus, mas recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, mesmo deste modo, ó Pai, e te pedimos que o Senhor, pela Tua graça, Senhor, fale conosco, ó Pai, quando nós temos estado aqui e aberto a Tua palavra, lido ela e buscado a Tua presença, nós nos achegamos diante do Senhor na certeza que o Senhor fala conosco. O Senhor, o Deus que se revelou através de Tua palavra, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor é o Deus que fala através da boca dos Teus servos. E eu te peço nessa noite, Senhor, que eu seja a boca do Senhor para falar ao coração da Tua igreja. Nós cremos nessa verdade, nós cremos na Tua palavra, e nós cremos que estamos diante do Teu povo, Senhor. E por amor que tens a esse povo, e em nome de Cristo Jesus, que derramou seu sangue bendito na cruz do Calvário pelos nossos pecados, nós te pedimos, ó Deus, glorifica o Teu santo nome, fala conosco mais uma vez, abençoa a Tua igreja, ó Deus, que está reunida também nesse dia para ouvir a Tua palavra, para buscar a Tua presença. Livra o Teu povo do falso ensino, dos falsos mestres, do engano. E, ó Deus,
Nós queremos sair daqui clamando: Maranata, vem, Senhor Jesus, vem buscar o teu povo, vem nos buscar, Senhor. Ansiamos por ti, desejamos a tua presença, nós esperamos novos céus e nova terra, Senhor. É assim que teu povo te ora nessa noite, é assim que nós te agradecemos e rendemos, Senhor, as nossas vidas com o perdão dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, na completa dependência do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, é fato que sempre que aparecem conflitos, especialmente na região do Oriente Médio, há uma certa inquietação, especialmente por parte dos evangélicos, mas das pessoas de uma forma geral, que isso seja um sinal de que o mundo está acabando, de que é um sinal de fim dos tempos, né? E os evangélicos começam a conversar sobre a escatologia, sobre a volta de Cristo. De fato, nós tínhamos decidido esse tema, e é importante dizer isso, para também não parecer que o púlpito dessa igreja, essa é uma preocupação que eu tenho visto nos pastores, ela não se submete aos ditames dos temas da atualidade. Eventualmente a gente traz alguns esclarecimentos na igreja, mas nós estamos aqui para proclamar a verdade, para abrirmos a palavra do Senhor e a ensinarmos. E é isso que nós vamos tentar fazer nessa noite. Mas é fato que os últimos dias, com as ocorrências lá na região de Israel, trouxeram então certa inquietação no meio do povo de Deus. E a gente tem a tendência de ficar receoso de que isso tudo comece, como tem a influência de grandes potências nucleares, né, que detêm tecnologia de ogivas nucleares. Aí a gente começa a ficar preocupado que de repente esse conflito acabe se espalhando e que isso se torne de alguma forma um conflito global e que a gente acabe envolvido. Ou, de outro modo, a gente também muitas vezes olha para isso tudo e a gente está tão calejado de ouvir falar de guerra e de rumores de guerra, que a gente também fica, uma outra atitude, a gente fica totalmente indiferente ao conflito. É tão longe, a gente não tem nada a ver com isso não tem nada a ver conosco. O que eu tenho certeza, e eu começo a introdução dizendo essa afirmação. A pausa é bem dramática mesmo para tomar água. O que eu começo dizendo essa afirmação é que, com certeza, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa santificação e para a sua glória, esse Jesus que subiu aos céus está mais perto de voltar do que quando o conflito começou. Aliás, ele está mais perto de voltar agora do que quando eu comecei esse sermão. Essa é uma verdade irrefutável, irremediável. E por isso nós precisamos meditar um pouco sobre essa volta do Messias. Vamos meditar no exemplo da igreja para a qual Pedro está escrevendo essa carta aqui, que também estava com alguns dilemas em relação a essa volta de Jesus, se comportando de uma forma que precisava receber o ensinamento do apóstolo. Bom, se de fato essa carta de que o apóstolo se refere no versículo 1, essa já é a segunda epístola que eu vos escrevo. Se essa primeira epístola é a carta de 1 Pedro que nós temos aqui na sequência, né, anterior, então Pedro escreveu essa carta para lá na primeira carta de Pedro, no comecinho da carta, se você olhar no capítulo 1, ele vai dizer que está escrevendo a carta para os eleitos, ou seja, para a igreja do Senhor, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E se você tem vindo para a Escola Bíblica Dominical, ou tem visto pelo YouTube, se não, eu convido você a vir no domingo pela manhã, às 10 horas da manhã. Eu acho que eu sou o cara que mais faz propaganda aqui do YouTube e da Escola Dominical.
Mas se você vem, você já está um pouco familiarizado com aquela região do Oriente ali, em que a Capadócia, a Bitínia vão ficar mais para a área do Oriente e essa outra região da Galácia mais para a região a oeste, é isso, agora me perdi todo, mais para a região da Europa, mais para a proximidade da Europa. E era onde os judeus e gentios crentes estavam dispersos por ali, e algumas igrejas haviam se formado, e Pedro escreve para esses irmãos. Possivelmente ele escreve de Roma, porque no finalzinho da carta, eu sei que você é curioso, e você vai olhar na primeira carta de Pedro, capítulo 5, no finalzinho da carta, ele vai dizer assim: os da Babilônia te saúdam. Ele falando da igreja da Babilônia. Ora, Pedro seguramente não estava na Babilônia, mas ele possivelmente estava se referindo ali à igreja de Roma. Então, coisas de Pedro. E Pedro escreve ali, deveria estar preso. Pelo tom dessa segunda carta, ele está perto de morrer. A tradição cristã diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Nero mandou crucificá-lo e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Então, isso aí ocorreu mais ou menos no ano 67, 68, aí depois de Cristo. Então, Pedro está escrevendo essa carta para esses irmãos. Essa semana, quando vocês forem fazer a devocional de vocês, e vocês forem ler, é uma cartinha pequena, 3 capítulos, dá para você ler essa semana tranquilamente, você vai ver que ele tem uma preocupação, que há falsos mestres ensinando na igreja, a igreja do primeiro século, diferentemente do que a gente imagina, que é aquela igreja perfeita, a gente tem falado isso aqui na escola dominical, em que tudo funciona, todo mundo está ali no mesmo espírito e tal. Era uma igreja que também já tinha problemas de falso ensino, pessoas que distorciam o ensino dos apóstolos, e Pedro escreve então ali para alertar a igreja, aquelas igrejas, sobre esses falsos mestres que estavam espalhando falsos ensinos em desacordo com a Escritura e com o Evangelho. E algumas características desses homens são dadas aí no capítulo 2 dessa segunda carta de Pedro, e por isso a gente acha que a gente percebe esse tom e esse tema na carta. Vocês vão ver aí que ele se refere a esses homens, aí no capítulo 2, ele diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, se referindo ao passado, ao tempo do Antigo Testamento, ele diz assim: também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pedro, então, ele está caracterizando essas pessoas, e quando você escuta esse texto, você fatalmente começa a associar com alguns falsos ensinos que a gente escuta no dia de hoje. Algumas pessoas que trazem falso ensinamento, que fazem comércio com pessoas de boa vontade e boa fé, que querem abraçar o Evangelho e acabam sendo vítimas, alvo dessas pessoas. Então, eram homens que tinham essas práticas libertinas, podem até falar sobre santidade, se vestir como santos, usar toda a indumentária da santidade, mas eles revelam, na verdade, imoralidade, insubmissão à lei, insubmissão aos governos. E por causa da vida desses homens e do que eles pregam, por causa do ensino desses mestres, o Evangelho é difamado, como a gente vê hoje como o Evangelho, de fato, é difamado. Eles aproveitam para fazer comércio com as ovelhas, usando ficções, histórias inventadas,
palavras fictícias. Bom, se hoje nós temos essa referência para saber quem são os falsos mestres, na época a gente não tinha o Novo Testamento ainda escrito, as cartas de Paulo possivelmente já estavam circulando nas igrejas, então havia ali uma coleção de cartas paulinas. O evangelho aqui, vocês vão ver que ele, no final da carta, ele vai se referir a João Marcos, que teve uma grande influência do apóstolo Pedro para escrever o primeiro evangelho que foi escrito, que foi o evangelho de Marcos. Então os evangelhos vão começar a ser escritos e ainda circular. Então, por isso havia a necessidade de se estabelecer esse critério e de se falar a respeito desses ensinos. E nessa toada, o apóstolo Pedro, então, ele alerta aquela igreja sobre as últimas coisas, os últimos dias, o dia do Senhor. De modo que eu pensei em nós refletirmos nessa noite, brevemente, naquilo que o Espírito Santo permitir na sua direção, que eu não sou um especialista em escatologia, obviamente, mas pensarmos e refletirmos sobre o que esperar quando se espera pelo Cristo bíblico. O que esperar quando se espera pelo Cristo bíblico? Primeiro, meus irmãos, aí no comecinho do texto que nós lemos, essa nossa espera pelo Cristo bíblico, ela é uma espera baseada nas Escrituras, e o apóstolo Pedro faz questão de lembrar isso àqueles irmãos, que se ele estava dando alguns critérios e algumas referências em relação a falsos mestres, a igreja já tinha uma referência quanto ao dia do Senhor, ao dia do juízo sobre os ímpios, ao dia da salvação, ao dia da vinda do Senhor, porque o próprio Jesus já tinha ensinado isso, os apóstolos já haviam repetido e trazido esse ensino à igreja, mas também o Antigo Testamento já havia falado sobre isso, já tinha dado sinais de como seria, e ele diz isso no começo aí do capítulo 3, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Meus irmãos, nós não andamos pelo que nós vemos, nós não, porque estourou uma guerra, porque aconteceu isso não traz comoção para a igreja do Senhor, porque nós andamos pela verdade revelada pelo Senhor. Nosso Deus é um Deus diferente de qualquer outra divindade que você encontre em toda a história da humanidade, é um Deus que se revela e se relaciona com o seu povo. E ele resolveu se revelar através da lei, através de um povo, através de profetas e através do seu próprio Filho, Deus encarnado que veio até nós. Então, nós não andamos pelo que os outros acham, pelo que as pessoas pensam, por modismos, nem por qualquer conversa de visões de anjos, numerologia. Eu lembro que quando a gente foi chegando no ano 2000, na virada do milênio, havia essa expectativa, não é, Edivan, de que ia acontecer o Armagedon, ia acontecer alguma coisa, a virada, na verdade, a virada do século de 2000 para 2001. Então, por isso, os que esperaram de 2019 2020 se frustraram, mas 2000 para 2001 ia acontecer e não aconteceu. A gente não anda de acordo com numerologia, nem com visão de anjos. É um cidadão numa determinada caverna, lá perto do ano 500 depois de Cristo, teve uma visão, um encontro com um anjo, e ele conversou, ele era iletrado, conversou com esse anjo, e o anjo disse a ele que tudo que ele falasse para ele, ele escrevesse. Ele não sabia escrever, então que ele decorasse o que ele falava para ele. E ele teve esse encontro, ele falava e depois ele ensinava os outros essa revelação. E dessa revelação que ele teve, surgiu então o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, até os dias de hoje. E as pessoas andam atrás dessa verdade e acreditam como de fato fosse a revelação de um Deus para
a humanidade. Mas nós não andamos de acordo com revelações de anjos, conversas de homens, numerologia, nada disso. Nós andamos de acordo com o que a palavra de Deus nos revela a respeito das últimas coisas. Os profetas, o mandamento do próprio Senhor e Salvador. Nós temos lido aqui, semana após semana, o sermão profético de Jesus lá em Mateus, de como o Senhor Jesus ensina a respeito de coisas que já aconteceram, a destruição do templo, a destruição de Jerusalém, e de coisas que ainda vão acontecer. Essa é a verdade pela qual nós pautamos. Então, para esperar pelo Cristo bíblico, primeiro você deve se basear nas Escrituras sagradas. Mas também nós não vivemos como se não fosse acontecer, que pode ser um erro, devido às circunstâncias da vida, ao nosso envolvimento com as coisas desse mundo, a gente pode viver como se não fosse acontecer. Ele fala que assim foi que alguns se meteram ali no meio da igreja e começaram a falar que talvez isso não fosse acontecer, ou que não fosse acontecer agora, ou que não fosse acontecer tão cedo. Versículos 3 e 4 que nós lemos, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Há dois erros aqui que nós podemos cair, e que a palavra do Senhor, então, está nos trazendo um alerta. O primeiro erro é que a gente acha que isso nunca vai acontecer. Afinal de contas, esse negócio de guerra é mais velho do que andar para trás, não? Sempre teve guerra e sempre vai ter, e ódio entre etnias e guerra entre nações. Então, isso é normal. Isso vai acontecer sempre, e achar que isso não tem nada a ver com os últimos tempos, ou achar que isso não pode acontecer agora. Você está preparado? De repente, no ressoar da última trombeta, um relâmpago reluzindo do Oriente ao Ocidente, e a vinda de Cristo agora, no próximo minuto. Antes de eu terminar, o Senhor não vai permitir nem eu terminar, não vai deixar vocês sofrer nem terminando esse sermão, vai levar antes disso. Eu passei a semana toda lendo o texto, preparando, mas se o Senhor quiser, se for do agrado do Senhor, você está pronto para ser daqui a pouco, agora, e pode ser um erro também nosso, achar que não pode ser hoje. Não, então vai acontecer falta muita coisa a acontecer ainda. A verdade é que esses são dois erros que nós podemos incorrer, e o fato é que para esperar o Cristo bíblico, nós nem podemos ter essa atitude de que isso nunca vai acontecer, nem que não possa acontecer agora. Também, meus irmãos, nós, se queremos esperar o Cristo bíblico, nós não podemos sofrer de amnésia bíblica. Algumas verdades nós devemos nos lembrar, e é isso que Pedro, o apóstolo, está chamando a atenção do seu povo, e eu chamo a atenção dos irmãos aqui nessa noite. O versículo 5 em diante, ele diz assim: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Tem algumas coisas que a gente não pode esquecer, meus irmãos. Se a gente, de fato, espera pela vinda do Messias, se nós, de fato, somos o seu povo, que esperamos que ele venha nos buscar. A primeira delas é que nós não podemos esquecer que Deus criou todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Alguns, deliberadamente, como diz o texto, têm a atitude de esquecer isso. Até de ensinar para as nossas crianças que isso, na verdade, faz parte da mitologia dos povos antigos, que isso não é verdade. Deliberadamente fazem questão de esquecer que Deus criou todas as coisas. A referência aqui, obviamente, é a referência de Gênesis capítulo 1, em que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo estava onde? Pairava sobre a
a face das águas. Aí Deus fez separação, água sobre o firmamento e água abaixo do firmamento. Depois ele separou a água da terra seca. Então, quando Pedro fala aqui de que Deus criou todas as coisas a partir da água, ele está fazendo referência à criação de Deus lá em Gênesis capítulo 1. E nós temos que ter o cuidado, meus irmãos, e não passar, às vezes, tão contaminados, tão mergulhados nesse mundo científico que a gente vive hoje, de passar para as próximas gerações de que isso, na verdade, não foi bem assim, né? Não foi, não, Deus não criou assim essas coisas, né? Pode ter sido o Big Bang, aquela explosão, aquela energia que começou, uma grande energia, um aquecimento geral, os corpos foram se juntando, depois apareceu água, um ser unicelular, começou a dar origem a todas as espécies do planeta, que é o que eles aprendem na escola. E aí você olha para os livros e deixa o menino aprender tudo aquilo lá, e deixa ele esquecer que quem criou todas as coisas foi Deus criou todas as coisas. Alguns, como retrato dos últimos dias, página do falso ensino, deliberadamente fazem com que a gente esqueça isso. Se você ensinar uma criança, eu ouvi isso, eu não me lembro onde foi que eu vi isso, mas se você ensinar uma criança que Deus criou todas as coisas, me parece que a norma gravada no seu coração, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, faz com que a criança facilmente se deleite e aceite essa verdade. Ao passo que se você ensinar toda essa loucura do Big Bang, ela vai ficar assim, ó. E foi. Porque parece até natural para aceitar, mas o mundo hoje tem apagado a história da criação dos livros. Então, fazem com que deliberadamente haja essa atitude contra Deus, de esquecer de que Ele criou todas as coisas. Eu assisti um filme esses dias, acho que foi ontem, não me lembro, minha cabeça também, mas assisti um filme, eu não vou falar do tema, uma vez que André falou sobre um filme aqui, eu estou doido para assistir o filme até hoje, viu, André? Mas não vou falar para não aguçar vocês a assistirem o filme. O filme é bom, é um caso judicial lá nos Estados Unidos, e um pastor batista no filme, da Convenção Batista, ele dizia assim, ele ia com o personagem principal lá do filme, ele ia para um campo, e era um campo assim, bem perto de uma ferrovia, e ele dizia, o que é que você sabe o que é isso aqui? E o cidadão olhava para o campo, o advogado olhava para o campo, ele disse, não sei não, uma plantação. Ele disse, não, isso aqui era um cemitério. É porque os negros não tinham condição de comprarem lápides para os seus túmulos. Então, eles eram simplesmente enterrados. E o que acontece na história é que esses negros tinham lutado na Guerra da Secessão, lá, a Grande Guerra Civil Americana, e eles foram enterrados, e depois em vários lugares, em todos os Estados Unidos, onde tem esses cemitérios, foram se construindo novas histórias sobre esses locais. Alguns empreendimentos, alguns monumentos, e verdades foram sendo construídas sobre o sangue e a vida e a memória desses outros que estavam enterrados lá. De modo que ele diz que vai chegar uma geração, vai chegar um tempo em que as pessoas não mais se lembrarão dessa verdade inicial, dessa história dos negros que lutaram lá na guerra. E ele quando ele falou isso, eu tinha estudado o texto, né, e tal, disse, meu Deus do céu, que exemplo sensacional. É exatamente isso que os homens hoje tentam fazer com a palavra de Deus, com a verdade, que Deus criou todas as coisas, colocam verdades sobre verdade, depois descobre que não é bem assim, aí estabelece outra verdade, e nós vamos ensinando geração após geração, e de modo que um dia, talvez, o fato de que Deus criou todas as coisas para a sua glória, para louvor da sua glória, criou o homem para a sua glória, para o louvor da sua glória, vai simplesmente ser uma história de um passado esquecido, uma verdade enterrada por baixo de outras verdades. O mundo, meus queridos, não vai ser destruído pelo diabo, nem pelo mal. Por isso você não tem que temer nada. Porque o diabo vai se levantar e vai dizer, não, quem vai destruir o mundo é o mesmo que o criou, o Deus Criador, Ele vai trazer a sua ira e justiça sobre os ímpios e sobre todo pecado, e é Ele que vai destruir o mundo, é isso que está escrito na palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse, é o Deus que vai
destruir. Ele decretou a destruição dos homens ímpios e o seu juízo. E ele fez isso por causa dos pecados da humanidade. Já fez uma vez. Então não esqueçam disso. Não só que Deus criou, mas que ele já executou o juízo sobre os homens ímpios, destruindo esse mundo. Olha lá, foi isso que nós lemos, que ele, versículo 6, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. A mesma palavra poderosa de Deus, que fez com que as coisas fossem criadas, disse Deus, haja luz, ele criou todas as coisas. Essa palavra poderosa foi a palavra que, essa mesma palavra que fez com que o mundo fosse afogado em água nos dias de Noé. Aqui uma referência, obviamente, a Gênesis 6 a 11, a história do dilúvio, de como Deus preservou o remanescente fiel ali, a linhagem de Noé, para o seu propósito de trazer a redenção, a sua história de redenção que chegou até nós. Aleluia. Então, não esqueçam disso. O Deus criou o mundo, ele também já destruiu o mundo uma vez por causa dos pecados da humanidade. E você pode estar dizendo isso, meu Deus, que coisa terrível. Eu também não esperava pregar. Quando o pastor falou que o tema esse mês era escatologia, meu coração ficou apertado. Se eu vou pregar sobre os 5 sola, mais light. Hoje teve arte na igreja, hoje de manhã. Os meninos, o departamento infantil fez, eu sou suspeito de falar, né, obviamente, mas estava sensacional lá em cima. Show. Os meninos lá com um chapéuzinho, aventalzinho, fazendo coisa de culinária, depois lá pintando, lá nas paredes. Limpei tudo depois, pastor, passei o pano geral. Depois, na música, Neto tocando lá os instrumentos e todo mundo com um chocalho na mão para perceber que a cultura, ela é um instrumento. Deus deixou aqui a cultura como um mandato para o homem desenvolver. Música, arte, trabalho, desenvolver para a glória do seu nome. E a gente estava ensinando isso hoje para as crianças, que toda a arte, toda a cultura pode ser um instrumento de louvor e adoração a Deus. Mas eles no final produziram um painel, uma pintura. E no final ele pode ter chegado em casa e ter mudado o que ele fez. E ele pode ter rasgado também e ter jogado fora. E você não tem nada a ver com isso, porque ele é o criador da pintura. Ele é que é o artista. E ele fez. E Deus criou todas as coisas para a sua glória. E Ele, como Criador, tem toda a legitimidade e autoridade para destruir e trazer juízo sobre os ímpios que se rebelaram contra o Deus Todo-Poderoso. Em vez de dar-lhe a glória devida ao seu nome, simplesmente se voltaram para si próprios e para os seus pecados, se rebelando contra Deus. Os céus e a terra, versículo 7 que nós lemos, têm sido entesourados para fogo por essa mesma palavra, essa palavra poderosa que criou todas as coisas, essa palavra poderosa que trouxe juízo já uma vez sobre a terra, destruindo com água. Essa palavra é a palavra que tem sustentado os céus e a terra, têm sido guardados, entesourados para fogo. A figura do fogo na Bíblia sempre ela traz a ideia de purificação, de algo que vai ser limpo. Há um texto, acho que é Provérbios, que diz assim, como o crisol prova a prata e o fogo prova o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. O ouro, aquela coisa preciosa, ela ainda sai impura da natureza e ela precisa passar pelo fogo para sair ainda mais purificada. E cada vez que você passa pelo fogo, sai mais purificada. Eu falando aqui, Cassandra balança na cabeça, porque ela entende dessas coisas. Mas o fogo, ele tem esse aspecto de purificação. E talvez a imagem que Pedro tem aqui em mente é a imagem de Sodoma e Gomorra, que foi destruída pelo fogo. E o texto fala que é isso que vai acontecer nos últimos dias. Vai ser uma coisa espetacular, meus irmãos.
terrivelmente espetacular, se eu posso dizer. Os céus, ele fala dos elementos. Se a gente for mais adiante aqui, ele vai dizer assim, no versículo 10, ele diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, nos quais os céus passarão com estrepitoso estrondo. A gente ouve essa referência do som, do estrondo, quando se fala de trombeta, quando se fala da vinda do Senhor como um trovão, e ele diz assim: os elementos se desfarão abrasados. Vai sair gente assustada hoje aqui para casa. Mas vai ser uma coisa assim, eu saí lendo outras versões, e a ideia é de que não só a questão física, mas os corpos celestiais, né? Sol, lua, estrela e corpos angelicais vão se derreter, vão fazer uma mistura, como uma lava vulcânica ali misturando, e vai ser apurado por fogo e se derreter. É isso que vai acontecer no último dia, no dia do Senhor. E aí o apóstolo também lembra outra coisa para lembrar. Se a gente precisa lembrar que Deus criou todas as coisas, que pelo poder da sua palavra, Ele já destruiu com o dilúvio, trazendo juízo sobre os nossos pecados, sobre os homens ímpios. Aí ele lembra aí no verso 8 outra coisa. Ele diz assim, que há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que é o quê? Para o Senhor, um dia é como... muito. E agora que tem muita gente, tem muito crente, tem muito pastor que sai fazendo conta, pega as 70 semanas de Daniel e sai multiplicando por 1000 e fazendo conta de que vai ser esse dia, vai ser aquele dia. Mas não é isso não creio que seja isso que o apóstolo Pedro está querendo nos ensinar, porque o próprio Senhor Jesus vai falar o que Pedro diz aqui, que o dia do Senhor vem como um ladrão. Mas ele quer trazer aqui um ensinamento lá do Salmo 90, que nós já compartilhamos aqui, mais uma propaganda, reunião de oração, quarta-feira, às 7 horas da noite, às 19 horas. Nós estamos lendo o livro de Salmos, e nós já falamos aqui sobre o Salmo 90, está lá na nossa playlist também, não está, André? Playlist lá no canal, você olha, procura lá, Salmo 90, e é Moisés quem vai falar sobre isso, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e o que é que Pedro está querendo nos ensinar com isso? O que a palavra de Deus está querendo nos ensinar? É bom esperar, meus irmãos. É bom esperar, né? Uma benção. Não, ninguém gosta de esperar. Ninguém, nem venha me falar que você espera, não. Sinal de trânsito. 30 segundos de um tormento. Meu Deus, pai, 30 segundos. 15 segundos agora. Abre! A gente não gosta de esperar. A gente cresce ensinando os meninos a esperar, mas a gente fica adulto e não aprende a esperar. E o Senhor está dizendo para a gente, aprenda a esperar. Quem espera o Cristo bíblico tem que aprender a esperar, porque o tempo de Deus é diferente do seu tempo. O seu dia tem 24 horas, o dia de Deus, meu amigo, 1000 anos para Deus é nada. Porque ele nasceu aonde? Ele é de eternidade a eternidade. Então, um dia para Deus é como 1000 anos. Para quem está esperando, parece demorado. E aí eu me lembrei quando eu estava meditando e remoendo esse texto, eu me lembrei, sabe quando você marca aquela consulta para sua mãe, ou para sua avó, no consultório? Timóteo está morrendo de rir. Marcou a consulta para a avó. Marcou a consulta para 11 horas da manhã, que é a hora marcada. Que hora sua avó chega lá? 6h30, 7 horas da manhã. Mas mãe, mas vó, é só 11 horas. Não, mas eu gosto de chegar cedo. Não é verdade? Talvez só aconteça na França isso, mas acontece. Eu gosto de chegar cedo, mas está marcado, é 11 horas. Mas eu gosto de chegar, eu quero chegar às 7 horas. Você fica lá esperando a secretária chegar para abrir o consultório. Adianta, você vai mudar o horário da sua consulta? Não, você só vai esperar mais. E é isso que o apóstolo está dizendo aqui.
O Senhor não retarda, a hora dele está marcada, ninguém vai mexer nesse horário. Deus tem nos seus decretos eternos o dia estipulado. Pode acontecer guerra de Israel com Hezbollah, com o Iraque, com o Egito, com a reca toda ali ao redor dele, com os Estados Unidos, Rússia, mas vai acontecer no dia que o Senhor estabeleceu no seu decreto, porque Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus que escreveu a história, e Ele é o Deus que marcou o dia. Não adianta você querer que você ficar aperreado que vai sair e vai acontecer e alguém vai apertar o botão vermelho ou azul, sei lá, da bomba nuclear. Não vai alterar em nada o dia. O dia está marcado, a hora é certa, meus irmãos. Agora, sabe por quê? O que acontece? Deus está dando esse tempo porque Ele é longânimo. Diz o versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa. Ele não está, não, vou esperar, eu vou deixar mais para frente, Não, Ele não está retardando, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A aparente demora do Senhor revela a sua paciência para conosco, para com os eleitos, para com aqueles que ainda precisam se arrepender, para com você que tem andado uma vida longe dos caminhos do Senhor, para você que entrou aqui e nunca teve a experiência do novo nascimento, mas o Senhor tem te chamado. O Senhor está dando tempo para você se arrepender, é um ato de amor dEle, é um ato da soberana vontade dEle. Ele é longânimo, Ele está tendo paciência conosco, com o seu povo, Ele está dando tempo para arrependimento de todos, e aqui não é universalismo, porque o texto começa falando de que Ele é longânimo para convosco, Ele está falando para a igreja aqui, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, todos os da igreja, todos aqueles eleitos a quem Ele escreveu a carta, são esses que o Senhor está aguardando, que se arrependam até a contagem final de todos os remidos, de todo o povo, língua, nação, toda tribo que se dobrar e que se chegar ao Senhor, e quando completasse o número desses eleitos, o Senhor virá o fim. Aleluia. Agora, Ele vem como ladrão, diz o versículo 10, nós já lemos. Vem como ladrão o dia do Senhor. Foi isso que Jesus ensinou, lá em Mateus 24, Ele diz, olha, não adianta, isso aí é competência do Senhor. Não adianta vocês perguntarem, saber qual foi o dia, fazer conta, 70 semanas de Daniel, o que foi, tal, as trombetas, os cavalos. Essa semana eu tive uma palestra, quase 1 hora com meus filhos. Começou o Emanuel perguntando de manhã, umas 9 e pouco, ele perguntando sobre os cavaleiros do Apocalipse. Olha, meu Jesus do céu, 9 e pouco da manhã, ele disse, pai, eu li, foi decorar um versículo do discipulado. Disse, pai, e esse pessoal do discipulado está ensinando Apocalipse para vocês? Não, pai, é um versículo para ler, porque o versículo estava perto do negócio dos cavaleiros do Apocalipse, dos selos. Aí foi falar dos selos e tal. Aí foi explicar ele os selos. E começou a falar, e eu pregava e chorava. E ele ria. Pregava, chorava. E Elisa chegou e sentou assim, pai, como é que é? E comecei a falar sobre as últimas coisas, meio já ensaiando a pregação de hoje. E por isso que eu estou tão feliz, porque preguei para meus filhos sobre os últimos tempos, sobre a necessidade de salvação e sobre todo o plano de redenção do Senhor. Mas o dia vem como ladrão. Vem como ladrão. O Senhor Jesus ensinou assim, toda a Bíblia aponta para isso. Ninguém sabe. E vai ser como ninguém espera, foi isso que Jesus disse, quando ninguém espera, o Filho do Homem virá. O dia do Senhor. Essa palavra não é familiar para a gente, não? O dia do Senhor. Que dia é hoje? Hoje é dia do Senhor. Que coisa? Hoje é dia do Senhor, e Ele diz que o dia do Senhor virá. Quando Deus cria o mundo, Ele cria o mundo em quantos dias? É porque eu só tenho 5 dedos nessa mão. Em 6 dias. No 7º, Ele estabelece um dia para santificar. E esse dia aponta lá para a lei de Moisés, o dia do Senhor.
o sabá, o dia para santificar, para adorar o Senhor, que é o descanso que o povo vai buscar na terra prometida. Eles saem atrás desse dia, desse descanso. E aí o povo de Deus começa a reunir-se. Depois, igreja, já tendo recebido o Espírito Santo, reúne-se no dia do Senhor. O que nós fazemos aqui é prefigurar este dia. Nós nos reunimos semana após semana aqui para lembrar. Reservamos um dia para dizer, olha, nós trabalhando, nós estamos nesse mundo sofrendo e tal, passando por aperreio, mas nós estamos celebrando o dia do Senhor. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, porque Ele criou todas as coisas, porque Ele há de destruir o ímpio, porque Ele vai trazer juízo e vai trazer salvação, porque Ele escreveu a história da redenção e nos incluiu nessa história. Não pense você que Deus entrou na história da sua vida, porque Ele não entrou. Você entrou na história da redenção, um privilégio maravilhoso que Deus reservou para os seus salvos, para os seus santos. E é isso que nós fazemos aqui, nós apontamos para o dia do Senhor, o dia eterno, em que santificaremos o seu nome e repousaremos de nossas canseiras, dos nossos sofrimentos e de nossas enfermidades. Ok? Isso é que nós precisamos lembrar, mas tem algumas coisas que nós precisamos fazer. Algumas coisas nós não podemos esquecer, algumas coisas nós precisamos lembrar e algumas coisas nós precisamos fazer. E aqui parece que Pedro está ensinando a fazer um sermão expositivo de ensino e aplicação, e ele começa agora a dizer algumas coisas que nós precisamos fazer. Ele diz assim, versículo 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Sabe que é uma boa razão para você ter vida santa, santa no sentido de ser separado do mundo, não fazer as coisas da forma que o mundo faz, não falar as coisas que o mundo fala, não digitar nem postar as coisas que o mundo posta, é porque você espera a vinda do Messias. E é isso que faz com que a gente tenha um padrão de santidade, um padrão diferenciado de procedimento, um padrão de piedade, que pensa sempre na glória de Deus quando vai fazer alguma coisa. Deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. Versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados, olha de novo, que cena, serão desfeitos e os elementos, os corpos celestes, os astros, os elementos abrasados se derreterão. Então, outra coisa que a gente precisa fazer é esperar. Nós esperamos, a gente vai ver, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aí, lá Apocalipse 21, João viu isso, novos céus, nova terra e uma cidade santa que desce do céu. Isso nós devemos esperar, mas e apressar? Como assim? Como assim apressar, Etiel? Você disse que o dia está marcado, que Deus é Deus, e como assim a gente vai apressar Ele? Pausa dramática mais uma vez. Podemos antecipar a vinda do Senhor através da evangelização de todos os povos, pregando a palavra de Deus? Sim e não. Não no sentido de que Deus vai mudar a data do dia que Ele já marcou, mas sim, eu saí catando traduções, e aí encontrei uma tradução espanhola da Reina Valera, que me salvou, me deu um entendimento diferenciado desse texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Diz assim o texto, me perdoe meu sotaque espanhol. Diz assim, esperando e apressurando-os para a avenida del dia de Deus. Perceberam a diferença? Não, né? Um espanhol horroroso desse, mas tá numa preposição que tem aqui. Tem uma preposição. Louvado seja o Senhor pelas preposições, não é não, Silas? A gente ama a preposição. Olha só, ele diz assim, esperando e apressando para a vinda de Deus. Não quer dizer que a gente está apressando a vinda de Deus. A gente é que está se apressando para fazer as coisas para chegar esse dia da vinda
do Senhor. Como é que é a sua casa na hora de você vir para a igreja, para o culto? Porque se acontece mais ou menos o que acontece aqui em casa, eu acho que acontece na minha casa, porque eu vejo a quantidade de pessoas que tem aqui no começo do culto, é aquela agonia, né? Não, todo mundo correndo, e a pessoa, vai menino, e ajeita, e seca o cabelo, isso eu quero, e se arruma essa camisa não, troca, vai tirar essa chinela, como alguma coisa, aquela agonia. Por que você se apressa para vir para a igreja? Vai mudar o horário do culto? Vai mudar? Não, vai mudar não. Mas você se apressa porque é atitude de diligência. De repente você quer ensinar seu filho a importância de ir para o culto, ou talvez a importância da pontualidade aqui, para mostrar que você tem zelo pela obra do Senhor, para ensinar ele que é importante cultuar a Deus, ter uma disciplina de vida que tem um objetivo importante. E é por isso que você se apressa. E é esse o sentido que acredito que o texto tem. A gente prega o evangelho, a gente proclama as verdades de Deus, a gente se reúne como igreja, louvando e adorando a Deus. Aqui os meninos no louvor, guitarra no começo, eu pensei até que ele ia quebrar a guitarra no final do primeiro cântico. A gente faz isso tudo aqui, louva ao Senhor, porque a gente se apressa, a gente quer ver logo, a gente quer ver o dia do Senhor. Não vai mudar em nada a data. Mas é a nossa parte para mostrar zelo, para mostrar que a gente ama o Senhor, que a gente ama a sua obra, para que a gente ama a sua palavra, que a gente crê nessa verdade. A gente se apressa para o dia do Senhor, o dia do nosso Deus. Nós esperamos novos céus e nova terra, é isso que diz o versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos. Os céus vão ser para o justo, para o ímpio. Esse aqui aí tem um porém. As adversativas também são maravilhosas na Bíblia, né? Você tem um cenário de destruição, o céu se derretendo, os corpos celestes pegando fogo e tal. Aí ele diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Isso quer dizer que essa terra que tem aqui, meu irmão, minha irmã, vai se acabar com fogo. Tudo vai passar pelo fogo. Isso não quer dizer que a gente tem que ter uma atitude irresponsável com essa vida, como o pastor falou hoje de manhã dos Tessalonicenses, que entenderam a verdade da vinda de Deus de uma forma equivocada. Eles lembra que quando primeiramente os discípulos estão lá, Jesus está sendo assunto aos céus, lá em Atos capítulo 1, e Jesus está subindo os céus, e os discípulos ficam lá embaixo, esperando. Olha, Jesus sobe, as nuvens cobrem, e o discípulo fica lá. Aí tem que vir dois varões e dizer: ei, o que vocês estão olhando aí para cima? O mesmo Deus que vocês viram, o mesmo Jesus que vocês viram subir, vai descer. Como se fosse assim: não é agora não, vão-se embora, vão orar lá em Jerusalém, esperar a promessa. Ele não mandou vocês orar até que venha essa promessa. Fica esperando. Então, lá em Tessalônica aconteceu uma coisa semelhante. Os irmãos pegaram e entenderam assim: Jesus Cristo está voltando, está às portas de voltar. Então, foi o que eles fizeram? Deixaram de trabalhar. Não vamos trabalhar. Para que trabalhar? Ganhar dinheiro nessa vida, uma coisa que vai se acabar, tudo passar pelo fogo. Então, não vou trabalhar. O tempo foi passando, Jesus não foi voltando. E aí, alguns, mesmo vendo a demora, assumiram a atitude de vagabundagem, de vadiagem, de não trabalhar, ficar se escorando na casa de um, na casa de outro, e ia e não trabalhava. E Paulo diz: não, filho, não é assim não foi assim que vocês aprenderam. Não trabalha, não come. É fácil de resolver. Bota esse povo para trabalhar. Então não há atitude irresponsável com essa vida. Nós temos responsabilidades aqui e temos que trabalhar e temos que desenvolver a cultura da melhor forma para glorificar o nome do Senhor. Mas a gente não tem expectativas que esse mundo aqui se transforme num paraíso. Nós esperamos novos céus e nova terra onde habita justiça. E é nisso que você deve pensar ao investir seus recursos, seu tempo, sua energia, naquilo que é eterno e não no que perece. Já pensou? Olha para o seu carro hoje, quando você sair da igreja, e pensa assim: vai ser tudo consumido pelo fogo. Olha para a sua casa, quando chegar em casa assim, vai ficar pedra sobre pedra, vai derreter tudo. Ai, Jesus, tanto trabalho, vai derreter tudo, vai ficar nada.
Não se apegue a nada nessa vida. Nada pode preencher o que apenas Cristo Jesus e o seu Santo Espírito pode lhe dar. A alegria indizível, uma esperança eterna, a certeza da presença dele e do cuidado na sua vida. Então, nem esposa, quando você olhar para a sua esposa, para o seu filho, lembre que no céu você não vai ser casado, você não vai ser pai, nem filho. Porque o que nós vamos ter lá, isso tudo que nós temos aqui enquanto família, é só uma sombra apontando para o que nós vamos experimentar lá, o relacionamento de filhos de Deus, família do Senhor, um só corpo, ali louvando e adorando o nome do Senhor. É isso que nós esperamos. Novos céus e nova terra. E o texto continua dizendo assim, por essa razão, versículo 14... Esperando essas coisas, algumas coisas nós precisamos não esquecer, algumas coisas nós precisamos lembrar, algumas coisas nós precisamos fazer. Uma delas é, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ser achado em paz e sem mácula e irrepreensível é uma coisa que nós precisamos fazer. Se você não for achado em paz quando o Senhor voltar, você vai estar em guerra contra Ele. De fato, os nossos pecados nos fazem inimigos de Deus. Então, por isso que nós precisamos olhar para a cruz, nos agarrar ao sacrifício de Cristo Jesus como sendo a única forma de sermos reconciliados com Ele e acharmos paz nele. É a disposição de viver debaixo das asas do Altíssimo, descansando na sua providência, contente com seu governo soberano, confiado no pleno perdão de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Apegado às Escrituras, versículo 15 e 16, e tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro está dizendo, olha, vocês vão esperar em paz com o Senhor, irrepreensíveis, e busquem a palavra, busquem, aqui ele está colocando os ensinos de Paulo, as cartas de Paulo, no mesmo nível das Escrituras, com a mesma autoridade. Ele está dizendo, olha, tem uma turma aí, tem uns professores aí, uns mestres, que estão deturpando o ensino de Paulo. Tem umas coisas difíceis de entender lá, então estude. Se lance de cara na palavra do Senhor, busque entender essa palavra, busque ler. Você quer conhecer a Cristo sem conhecer o que a Bíblia fala sobre o seu caráter? Você quer dizer que é filho de Deus, que conhece a Deus, sem saber o que Ele revelou dele para a sua vida, que está na palavra dele? E Pedro está dizendo, olha, busque os ensinos de Paulo, busque as Escrituras, porque essas pessoas que ensinam um ensino falso, que deturpam as cartas de Paulo, deturpam também as Escrituras. Então, mas vocês que estão esperando novos céus e nova terra, busquem as Escrituras, busquem conhecê-lo mais. É esse processo de santificação, nós devemos nos apegar à palavra, amá-la, entendê-la, estudá-la, ensiná-la. Precisamos fazer isso, meus irmãos, amar essa palavra. E, por fim, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. É assim que ele termina, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Por que é que o Senhor não, quando a gente se converte, Ele não leva a gente logo para a glória? É tão mais simples, né? Rapaz, eu entendi a mensagem da cruz. Pronto, fui para o céu. Pode ser um infarto, um ataque cardíaco, coisinha rápida assim, tá! Não era mais fácil? Povoava o céu, tinha possibilidade de pecar. Por que é que Deus não faz assim? Porque Ele estabeleceu que o meio
através do qual a gente vai glorificar Ele nessa vida aqui, é através da santificação das nossas vidas, é através do dia a dia, a gente buscando parecer mais com Cristo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É por isso que quando você se converteu, você não foi direto para a glória. Enoque teve que andar um bocado para chegar lá, e a gente tem que andar também, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Não se acomode com o culto de domingo à noite, com uma pregação, meu Jesus do céu. Não se acomode com isso, busque a palavra do Senhor, busque ler bons livros, busque participar dos ministérios da igreja, busque servir, ainda que isso implique em sofrer, em aprender a tolerar o outro que é diferente de você, mas é assim que a gente cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E é assim que a gente espera a vinda do nosso Rei. Para acabar, aplicações finais. Qual a última vez que você ou eu pensamos na volta de Cristo? Antes de eu falar tudo isso. Quando a gente passa muito tempo sem pensar nisso, isso pode ser um motivo para a gente refletir de que talvez a vinda de Cristo seja um transtorno para os nossos planos. A gente está tão bem no trabalho, a gente está caminhando bem, a minha família é tão boa, eu moro tão bem, está tudo tão maravilhoso. Jesus quis voltar agora, nem vou ver meus filhos para casar, não vou ver meus filhos casar, não vou ver meus netos, não vou pegar nos meus netos. Talvez seja um transtorno para os seus planos. Não pode ser, meus irmãos. A vinda de Cristo tem que ser, nós temos que ansiar essa vinda, por todos os motivos que nós já falamos hoje aqui. Você acredita verdadeiramente no que nós meditamos nessa noite? De que o Senhor criou todas as coisas, de que Ele tem um plano de redenção para a sua igreja, para o seu povo, que vai glorificar o seu nome no último dia, com o juízo dos ímpios. Nós temos vivido esperando esse dia, ou deliberadamente nós temos esquecido dele também, esquecido dessa verdade. O tempo presente exige tanto exige tanto, a rotina exige tanto de nós que nós esquecemos muitas vezes dessa verdade, de que Cristo está voltando e que Ele está às portas e que a nossa vida só tem razão de existir nele, somente nele. Como é que nós temos esperado, Senhor? Como é que eu e você nós temos esperado? Será que a gente tem abusado da longanimidade do Senhor, vivendo para os nossos interesses, para os nossos prazeres, para as nossas vontades, e dado as costas para o Senhor muitas vezes, no final tudo vai dar certo? Será que nós temos escutado o falso ensino? A gente fica balançado quando a gente escuta a gente falando bobagem por aí, numerologia, falando de fim do mundo e contando os dias. Será que a gente tem ouvido o falso ensino? Só através do arrependimento pela fé e perdão podemos ter certeza da vida eterna e paz com Deus para aguardar esse dia. O que é que nós temos feito do dia do Senhor? Você tem lembrado? Tem sido um dia de celebração, um dia de você lembrar de um descanso que está reservado para nós. Será que nós temos dedicado esse dia em santificação e honra ao Senhor, um memorial para nós e para os nossos filhos, semanalmente, que Deus criou o mundo e estabeleceu um dia para que nós o santificássemos, apontando para o descanso eterno que Ele nos concede, a bênção de nós sermos renovados aqui pela Sua palavra, pela Sua graça, pelo Seu Espírito, proclamando a Sua palavra e a vinda do nosso Senhor. Como você tem esperado a vinda do Senhor? Você tem se apressado? Você tem se apressado para a vinda do Senhor? Ou você só diz assim, Maranata, que é legal, né? Um louvor, dizer Maranata. Maranata sem pregar o Evangelho, meu irmão, não é Maranata, não. É incoerência. É Maranata, então vamos pregar o Evangelho. Fala em tempo e fora de tempo. Vamos falar para o nosso colega de trabalho, vamos falar na escola, vamos falar no Cabaceiras, Pedra d'Água, onde o Senhor nos mandar, vamos falar na nossa família, vamos falar no Cipresa. Vamos falar de Jesus, porque é Maranata mesmo. Eu quero fazer tudo aqui, eu quero correr para ver se vejo esse dia chegar. E se o Senhor voltar agora? Se o Senhor voltar agora, relâmpago, reluzindo no céu, do Oriente até o Ocidente, você pode dizer que está em paz para encontrar-se com Ele. A verdadeira paz
que existe em meio aos rumores de guerra, a possibilidade de destruição total, a possibilidade de perseguição do falso profeta, da tribulação, do milênio, do que for. A verdadeira paz só tem aquele cuja vida está nas mãos de Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, aquele que olha para a cruz ensanguentada, não apenas como um símbolo religioso, mas enxerga através dela o preço do meu pecado, o preço da minha salvação, o preço da esperança da vida eterna, o preço da reconciliação com o Pai, o preço de uma verdadeira expectativa de dia do Senhor, para que, livres do pecado, pela fé em Cristo, tenhamos de fato esperança de novos céus e nova terra, onde habita justiça, porque o sol da justiça vai estar lá. Ele que é a nossa justiça vai estar lá. Não vai ter noite, não vai ter energia solar, não vai ter, sei lá, vai ter o sol da justiça iluminando e aquecendo os nossos corações. Vamos orar? Santo e eterno Deus, meu Deus, como nós estamos humilhados pela Tua palavra, Senhor. Nós temos esquecido, como o mundo, Senhor, que o Senhor é o Deus criador de todas as coisas. E como o mundo nós temos vivido, Senhor, envolvidos nas coisas dessa vida, amando, Senhor, bens, riqueza, sucesso, reconhecimento pessoal, favores. Meu Pai, tem misericórdia de nós. Renova a Tua longanimidade para com o Teu povo, Senhor, porque nós só esperamos alcançar de Ti graça e misericórdia, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a não esquecer dessas verdades, a lembrarmos que o Senhor é Deus, que já destruiu o mundo com água e que há de destruir um dia, no dia do juízo dos ímpios, toda essa terra e todo o céu e os corpos celestes, os elementos abrasados com o Teu poder, com o poder da Tua palavra criadora. Porém, Senhor, nós esperamos novos céus e nova terra. Ensina-nos a esperar. Ensina-nos a esperar pelo Cristo bíblico. Ensina-nos a esperar com santidade, com amor, dedicado, Senhor, na pregação, no testemunho, para a glória do Teu nome, Senhor. Com perdão dos nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. E nessa noite, Pai, eu quero Te pedir por aqueles que hoje Teu Espírito Santo visita, dando o convencimento do pecado, da justiça divina sobre as suas vidas e sobre os seus pecados. Ó Deus, ao mesmo tempo que o Senhor concede arrependimento sincero, concede, Pai, a graça de podermos estar aqui glorificando o Teu nome, louvando a Deus, porque operasse novo nascimento nessa noite. Ou aqueles que ouvirem esta palavra, em nome de Jesus, opera, Senhor, a bênção do novo nascimento nesses corações para a glória do Teu nome. Em paz, nós oramos nessa noite e Te louvamos em nome de Jesus. Amém.